A graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus, louvado seja Ele, certamente as suas misericórdias se renovam a cada manhã e são a razão de nós não sermos consumidos. A bondade do Senhor tem sido demonstrada dia após dia. Nós podemos louvar o Senhor e servi-lo, e as nossas mentes, os nossos corações, todo o nosso ser deve estar sempre guiado, orientado, sustentado por Ele, por meio da Sua palavra. E mais uma vez nós podemos meditar nas Sagradas Escrituras. Nós temos estudado o livro de Larry McCall, Andando nos Passos de Jesus, e hoje trataremos de mais um assunto, hoje sobre a questão do perdão, perdoando como Jesus. Perdoando como Jesus. E podemos lembrar do texto de Lucas 23:34, no qual nosso Senhor diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quando o Senhor Jesus falou isso, ele não estava falando para algumas pessoas que eram incultas ou que estavam fazendo alguma coisa sem perceber, uma coisa errada, mas estava falando sobre os soldados romanos, enquanto permaneciam ali de frente ao Senhor, ele crucificado, ele sendo insultado, ele, depois que foi levado para fora ali de Jerusalém, crucificado, foi por eles que o Senhor pega e roga: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Também para os líderes religiosos que promoveram, incitaram a liderança romana ali a crucificar o Senhor, mesmo sendo o Senhor Jesus inocente. E o Senhor pega e fala: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Aqueles que o haviam maltratado, aqueles que o insultavam, aqueles que o haviam ali torturado de uma forma inimaginável para os nossos dias, o Senhor pede perdão para essas pessoas. Como nós temos agido, como nós temos nos portado. E nós devemos pensar o que é perdão. O que é perdão? Nossos dicionários, em geral, têm a noção, a definição de perdão como abandonar o ressentimento contra aqueles que ofenderam, ao que nos ofendeu, deixar o desejo de punir ou de ir contra alguém. A palavra no original aqui na Bíblia, seria no grego, no original grego, tem a noção de deixar ir ou abrir mão. É, mais ou menos, deixar ir o desejo de ressentimento, ir embora, deixar de ir à forra, ao embate ali, a questão da vingança. Então, é deixar de praticar essa ação. A quem Jesus perdoou? Quem que Jesus estava perdoando ali? Jesus perdoou pessoas que estavam profundamente humilhadas. O Senhor perdoou pessoas que se humilharam em sua presença, pessoas que estavam arrependidas dos seus pecados. Vemos um relato de uma mulher que se coloca ali aos pés de Jesus e chora na sua presença. Uma mulher que era pecadora e era tida assim, era reconhecida como uma mulher pecadora, que que estava à mesa ali, e vai até a mesa onde o Senhor estava ali tomando a refeição, e ela pega um vidro de alabastro, era com unguento, um perfume muito caro, muito gostoso, e derrama ali sobre o Senhor, e começa então a chorar e enxugar ali, os pés do Senhor com seus cabelos. E pegam e falam daquela mulher: "Ah, se soubesse quem era essa mulher, eu não deixaria, né, que eu tocasse". Mas o Senhor pega e na verdade pega e fala que os seus pecados estão perdoados. Jesus livremente perdoou os pecados daquela mulher. O Senhor não age da forma como aqueles homens, esperavam. O Senhor pega e fala que, na verdade,
Os que estavam com ele à mesa, né, começaram até a dizer: "Quem é esse que perdoa pecados?" E o Senhor podia perdoar pecados, porque ele era e é Deus. E eles não entenderam, eles não compreendiam como alguém poderia, então, demonstrar perdão, demonstrar graça, demonstrar bondade e amor para com alguém que não merecia nada. Jesus perdoou seus inimigos. Ele perdoou até as pessoas que estavam arrependidas de de seus pecados, pessoas aliás, pessoas que não estavam arrependidas de seus pecados, pessoas que nem mesmo pediram perdão ao Senhor, o Senhor as perdoou. Antes mesmo de demonstrar qualquer arrependimento, o Senhor perdoou. O Senhor e Jesus pega e fala: "Pai, perdoa-lhes". Que Jesus estava pedindo perdão pelos líderes judaicos, hã, que fizeram tudo aquilo, os romanos, né, aqueles soldados romanos que o havia esbofeteado, havia chicoteado, havia colocado coroa de espinhos. Na verdade, a gente pensa assim: "Não, devia pegar e pedir era fogo, devia pedir era que abrisse a terra ali, desse um terremoto e a terra se fendesse e engolisse todo mundo". A gente pensaria dessa forma, questão de vingança, de punir. O Senhor tinha poder para isso. O Senhor Jesus tinha essa capacidade. Por que que ele não agiu dessa forma? Ele agiu com perdão, diferente que agiríamos. É surpreendente. Às vezes temos dificuldade em perdoar as pessoas que nos pedem perdão e nesse caso o Senhor eh, pede que estivesse perdoando aqueles que mereciam, na verdade, um juízo. E ainda assim o Senhor demonstra essa ação que ninguém entendia, e era algo absurdo aos olhos das pessoas. Isaías 53:12, na verdade, nos fala que ele estava cumprindo uma profecia, uma promessa. Contudo, levou sobre si os pecados de muitos e pelos transgressores intercedeu. Porque Jesus era tão pronto, tão pronto a nos perdoar, tão pronto a perdoar as pessoas ali. A resposta a essa questão tão delicada pode ser encontrada no porquê de sua missão. Jesus era tão bom em perdoar, por quê? É encontrado na própria pessoa de Jesus. Jesus era pronto a perdoar porque a sua missão, quando veio à Terra, era para perdoar. Ele veio para esses pecadores, esses doentes, esses que careciam de ser salvos, tratados. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânime e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quando dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Jesus, ele veio em nosso favor, ele é Deus, e ele não age, ele nos ensina também a agir de outra forma, ele nos dá o exemplo. A palavra do apóstolo Paulo nos fala isso explicitamente, que é a palavra digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele veio salvar os pecadores, dos quais nós somos parte. Até a continuação desse versículo, Paulo fala: dos quais eu sou o principal. E provavelmente nós diríamos para Paulo: Paulo, você não sabe o que está falando, é porque você não me conheceu. Senão você falaria: Fulano é o principal, Senhor, aquele ali. Mas ainda assim, ainda que o Senhor Jesus conhecesse Paulo, conhecesse a nós, a cada um de nós, o Senhor veio por conta de nossas vidas e nos perdoou a nós, pessoas que não mereciam, que não demonstraram arrependimento para que recebêssemos algum favor do Senhor, Ele nos perdoa, nos concede esse favor. E
Quanto a nós, quanto a nós. Como cristãos, nosso guia para a nossa vida diária, cotidiana, 1 João 2, 5 e 6 diz: "Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, ah, esse também deve andar assim como ele andou." Com isso, como isso tem nos impactado? Como isso tem mexido com o nosso ser? Nós temos agido dessa forma, no nosso lar, na escola, no trabalho, no nosso dia a dia, onde quer que estejamos, nós temos agido dessa forma, perdoado assim como ele nos perdoou. Colossenses 3,13 fala: "Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós." O Senhor tem nos ensinado e exigido de nós esse comportamento, esse, esse jeito de ser, essa forma de agir, diferente da do mundo, porque nós não somos do mundo. Nós não somos dirigidos, guiados pelos parâmetros do mundo. Nós somos guiados, dirigidos pelos parâmetros celestiais, pela palavra do Senhor. Nós não somos filhos dessa terra, nós somos filhos do reino de Deus. E devemos agir diferente desse mundo, mas condizentes àquele que nos chamou, que nos libertou, que é o nosso Rei. Como pessoas que têm experimentado pessoalmente o perdão, nós, em Cristo, devemos demonstrar também esse perdão. Mateus 5,44: "Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem." É, não é só por quem é bom para conosco, mas até para com aqueles que são maus, nos perseguem, agem com forma leviana contra nós. Nós devemos desejar o bem para essas pessoas. Por que devemos perdoar aqueles que nos ferem? Pode ser que nós estejamos agora num conflito, né, interior, pensando: "Ah, mas é que você não sabe o quanto aquela pessoa me feriu, você não sabe o quanto aquela pessoa me machucou, você não sabe quanto aquela pessoa é ruim. Tal pessoa não merece piedade, não merece o perdão, não merece nada de bom." Nós merecemos? Nós merecíamos o perdão de Deus? Nós merecíamos misericórdia? Não. O que que nós merecíamos? Inferno. Mas Deus não nos concedeu o que nós merecíamos, mas Ele concedeu aquilo que nós não merecíamos. Ele fala para nós praticarmos, nós evidenciarmos isso. Frequentemente nós nos retemos, né, ou retemos nosso perdão e justificando: "Ah, bem, ele não merece ser perdoado por conta do modo mal que agiu, ou da forma como agiu. Não tenho como perdoá-lo ou perdoá-la depois do que fez." Mesmo depois de tudo aquilo que nós tínhamos feito, o Senhor nos perdoou. Devemos perdoar porque fomos perdoados. Efésios 4:32. "Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou." Como também Deus em Cristo vos perdoou. Outra razão para perdoar aos outros é que queremos ser perdoados. Nós queremos ser perdoados. Senhor, perdoa as nossas dívidas, né? Ah, tá. Assim como temos perdoado as ofensas, as dívidas do nosso próximo. Ah, o texto fala: "Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará vossas ofensas." O Senhor está falando, é uma hipocrisia você pegar, não perdoar o seu próximo, chegar diante de mim e pedir perdão.
e nós lembramos da parábola, que é conhecida a parábola do credor incompassivo, daquele, daquele homem que era súdito de um rei e tinha uma dívida imensa, incalculável, não dava para calcular o tanto que era grande a dívida que aquele homem tinha com o seu rei, o seu sucerano ali, o seu senhor. E de repente, sucerano não, aquele seu senhor, ah, e de repente ele pega, é perdoado, toda aquela dívida infinita, incalculável, e na hora que ele sai, ele encontra com um seu servo. Então, o servo tinha também um servo. E aquele servo que foi perdoado, o que que ele deveria fazer com o seu servo? Com o seu conservo, né? O servo do servo é o conservo. O que que ele deveria fazer com aquele servo dele? Perdoar, assim como ele foi perdoado? Mas o que que ele fez? Pegou e jogou aquele homem na cadeia, prendeu. E os amigos daquele homem que foi preso, então pegam e vão até o rei e falam: Olha, rei, aquele homem que o senhor perdoou aquela dívida infinita, que pediu misericórdia, pediu clemência e o senhor perdoou, ele não agiu da mesma forma. Ele pegou e agiu com maldade. Então aquele rei pede às autoridades, seus soldados vão, buscam aquele homem e fala: agora você vai ficar preso até que pague toda a sua dívida. Você vai sofrer agora nas mãos dos verdugos, dos carrascos. E a questão é essa, né? Aquele homem tinha uma dívida infinita que ele não sairia enquanto não pagasse. Então, aquele homem nunca sairia daquela prisão. Aquele homem permaneceria ali. Nessa história vemos esse homem agindo de uma forma inadequada. Quando o rei ouviu então a respeito, agiu com indignação. Jesus relata e fala, indignando-se o seu senhor entregou os verdugos até que ele pagasse toda a dívida. Então o Senhor até acrescenta as palavras, né, de aplicação ali. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Aqui a palavra coração, né? Se você, do seu íntimo, de coração mesmo, do profundo, não perdoardes o seu próximo, meu Pai Celeste também não os perdoará. Como podemos nos tornar pessoas mais perdoadoras? Senhor, eu tenho dificuldade, eu preciso ser moldado. Como eu posso me tornar uma pessoa que perdoe mais, uma pessoa mais perdoadora? Primeiramente, devemos lembrar quem nosso Pai Celeste é. Quem é nosso Pai Celeste? Ele conhece tudo ao nosso respeito, conhece todas as situações. E nós temos que descansar nele e entender que tudo ao seu tempo será tratado. Nós temos que descansar que o Senhor, no momento certo, agirá com justiça em nosso favor. Por isso que os mártires, lá em Apocalipse, clamam, né, rogam ao Senhor por justiça, mas não justiça ali, por vingança, mas esperam no Senhor, no momento certo. Ele virá segunda vez e agirá com justiça para com sua igreja perseguida, torturada, sofredora. A justiça não vem pela justiça própria, justiça pelas próprias mãos, mas descansa então na justiça perfeita do Senhor. Não é aquela retaliação, olho por olho, dente por dente. Aliás, se fosse assim, todo mundo era cego e não tinha dente, né? Todo mundo banguela e caolho, ou aliás, cego e totalmente sem dente nesse mundo, se fosse dessa forma. Se fosse de uma forma de retaliação a toda a prova. Podemos confiar que Deus tome conta das nossas ofensas, que outras pessoas cometem contra nós. Romanos 12, 17 e 19
Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz para com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a ira, eu é quem retribuirei, diz o Senhor. Cachorrinho acordou. A, a ira nós devemos deixar entregar nas mãos do Senhor. E aí a gente pergunta, mas peraí, a, dar lugar à ira? Sim, ah, nós não podemos desejar então a questão de uma justiça própria, mas devemos então entender que a justiça do Senhor e entender, Senhor, eu sei que tem algo errado, que foi praticado algo errado, que o Senhor faça justiça. Senhor, eu não tenho capacidade de ser alguém que aplique de uma forma perfeita a justiça, mas o Senhor sim é capaz. Senhor, eu estou inconformado, eu não posso. Essa situação ofendeu a Sua palavra, e por isso eu rogo ao Senhor e espero no Senhor essa afronta que foi praticada contra o Teu nome, que no momento certo seja então ah, tratada. Em segundo lugar, devemos nos lembrar de quem somos. Lembremos então da graça, da surpreendente e maravilhosa graça que Deus mostrou para conosco, nos perdoando. Ele tem livremente nos perdoado, ainda que o tenhamos ofendido por diversas vezes. O Senhor nos perdoou de uma forma inimaginável, perdoou todos os nossos pecados. E são muitos. Nós pensássemos uma pessoa que tem aí, fazer uma conta, né? Uma pessoa vivesse 80 anos, multiplicar ali 80 vezes 365, né, dias do ano. Isso se pecasse uma vez por dia, mas, na verdade, nós não pecamos só uma vez por dia, seriam muitos, muitos, muitos e muitos pecados. E ainda assim, Pedro até pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu próximo? Até, até 7 vezes 7? E o Senhor fala: não, até 70 vezes 7. Ou seja, estava falando: Pedro, perdoe de forma constante, necessário, quando for necessário ali a questão do perdão, perdoe, perdoe. Nós devemos agir de forma livre, uma graça livre. Aquele a quem muito foi perdoado, perdoe muito. Nós muito fomos perdoados. Nós devemos perdoar muito. Nós não temos direito de não perdoar. Terceiro e último lugar, precisamos nos decidir de forma livre, de forma deliberada, mostrarmos compaixão para com aqueles que têm nos ofendido. Então, a Bíblia claramente ordena que os seguidores de Jesus não devem buscar vingança sobre aqueles que pecaram e o ofenderam. Romanos 12, 20, 21 nos instrui. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não pratique mal com mal. Pratique, uma vez que nós sofremos o mal, pratiquemos o bem. Se praticarmos mal com mal, que diferença nós estamos demonstrando como cristãos? Nós estamos agindo como qualquer mundano, qualquer pessoa que não teme, que não ama, que não honra o Senhor.
Ele, por mais que seja ruim, a pessoa pega e fala assim: "Ah, vou retribuir, vou fazer alguma coisinha boazinha para o fulano, porque ele me ajudou e ele foi bom para mim". Não. Aqui o Senhor está falando até com aqueles que praticarem com maldade, agirem com maldade. Nós devemos então agir com bondade. Muitos cristãos podem testemunhar como Deus, suavizou seus corações, como quando foram ofendidos e rogaram: "Senhor, me ajuda a perdoar essa pessoa, me ajuda a a esquecer, a não me ficar recordando dessa falha, dá-me paz". Muitas pessoas podem testemunhar isso. Não é que vamos ter uma amnésia, claro que não. Muitos têm mágoas, cicatrizes profundas, mágoa não, mas cicatrizes profundas de situações que sofreram, mas tornaram-se cicatrizes. A ferida fechou. Deus fecha as feridas. Fica ali a marca, mas nós não ficamos olhando toda hora para cicatrizes. Nós não ficamos olhando toda hora para as nossas marcas, para uma queimadura, nós não ficamos olhando toda hora. Nós às vezes sabemos: "Olha, tem essa cicatriz aqui", de vez em quando nós nos lembramos, mas nós não fazemos questão de ficar olhando. Assim também o perdão, nós não devemos ficar fazendo questão de relembrar a falha, mas: "Senhor, me ajuda a perdoar, me ajuda a agir com bondade contra quem me ofendeu, me ajuda a ser diferente". Cada discípulo de Jesus tem sido e será ferido por outras pessoas. Como trataremos aqueles que não têm nos ofendido? Nós devemos libertar-nos de toda amargura e perdoar-nos, assim como nós fomos perdoados. Um grande abraço. E o cachorro talvez está atrapalhando, mas faz parte das gravações. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.